Bom dia, queridos alunos do segundo ano, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar de mais uma vanguarda europeia. A gente começou falando do expressionismo e agora a gente vai falar do surrealismo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando de surrealismo. Primeira coisa, o surreal é algo que está além da realidade. Ele não quer dizer que é algo que não é real, que é irreal. Ele é sobre-real, né? Daí vem a palavra sobre-realismo ou surrealismo. É algo que tem a ver com o nosso inconsciente, aquelas coisas que estão na nossa memória, que vão para o fundo dela, que a gente não se lembra mais, e que depois ela volta misturada, bagunçada em sonhos, pesadelos, aquela coisa estranha, sem lógica, absurda, tá? Algo impossível, né? Assim como a teloterapeuta de René Magritte, que está aí na tela para vocês verem, que apresenta um homem sem rosto, tá? Sem face, coberto com uma capa que protege, na verdade, o corpo dele, que é uma gaiola aberta, tá? E aí você tem dois pássaros, um dentro e outro fora, mas a gaiola está aberta. Então, o que que isso poderia significar? Esses artistas, eles são muito influenciados pelas ideias de inconsciente de Freud, tá? Sigmund Freud, ele tá nessa época lançando seus livros, falando em convenções, conferências, então ele está influenciando muita gente nesse período, assim como os surrealistas. Então, pelo título da obra, pelas influências que eles têm e pela obra em si, a gente poderia imaginar que esse terapeuta, ele está aí, essa gaiola é a mente dele, e você tem o consciente, que é essa ave que está fora, né? E o inconsciente que está preso dentro da gaiola, mas a gaiola está aberta, então esse pássaro do inconsciente ele pode sair a qualquer momento. Quem segura ele é somente o consciente, tá? Mas quando o consciente se apaga, quando a gente dorme, quando a gente tem uma alucinação ou um pesadelo, um sonho, esse consciente ele começa a ter liberdade. A Freud também fala sobre as nossas ações automáticas, né? Aquilo que a gente faz sem muito pensar, por exemplo, escovar os dentes, mastigar, engolir, falar. A gente não pensa muito sobre quais são os músculos que a gente faz ao falar, que a gente move, ou ao andar, correr, etc. Essas coisas a gente faz no automático. Então, os surrealistas também acreditavam na arte a partir do automático, que seria uma arte mais pura, né, do próprio artista. Então, eles, por exemplo, eles pensavam em alguma coisa, uma imagem, por mais ilógica e absurda que fosse, mas ela veio na sua mente de forma automática, ela é a imagem que você deverá pintar e tal. Então, eles valorizam muito as ideias absurdas, as ideias sem lógica e a negação da racionalidade. Para eles, veja só, o racionalismo, essa coisa de você pensar demais, planejar demais uma obra, era justamente o que estava destruindo a arte em si. Lembrando que, como a aula que eu falei sobre as vanguardas europeias, é um período que a gente está no início, né? Vai rolar a Primeira Guerra Mundial, se estender até a Segunda Guerra Mundial. Então, é um período em que o racionalismo em si ele estava levando as pessoas para lugares muito estranhos, né? A cometer atos muito ruins em nome de outras coisas racionais. E lembrando também que eles acabaram de passar por um movimento artístico que era justamente o realismo, né? O cientificismo do realismo, que a gente já estudou sobre isso, os ismos artísticos, né? E depois do impressionismo, eles deslancharam para fazer coisas novas e o surrealismo é uma delas. Então, quais são as principais características do surrealismo? Anota, tá? Valorização da fantasia sobre a realidade, a priorização do automatismo, de você fazer ações automáticas em vez de você ficar racionalizando tudo, tá? O abandono das formas reais, de você estar o tempo todo querendo copiar a realidade, tá? E a aproximação daquilo que não tem lógica, sonhos, pesadelos, alucinações. Falou nisso, gente, inclusive no SSA caiu uma questão que tinha um texto, um poema, tá? Não era nenhuma pintura, tinha um poema, e aí ele perguntava a que estilo artístico das vanguardas se aproximava.
E o poema mostrava, ele falava o seguinte, isso foi ano passado, tá? No SCA 2. Mostrava o seguinte, criava uma imagem em que tinha uma mãe tocando piano, o menino assistia, de repente a mãe começava a voar e caía sobre o piano, e tinha toda uma coisa acontecendo. E aquilo remetia a uma imagem irreal e lógica, uma imagem que parecia um sonho. Então, a gente tem aí o surrealismo, tá? Os artistas surrealistas desse movimento, eles buscavam uma liberdade criativa que tinha sido muito castrada, né, pelos limites impostos pela sociedade burguesa e por todos os movimentos que vieram com os ismos artísticos, né? O neoclassicismo, o próprio romantismo, que apesar de ele buscar uma liberdade nas técnicas, ele ainda tinha aquela coisa de você pintar algo que fosse real, e um realismo que buscava até uma realidade fotográfica. Eles queriam a junção entre sonho e realidade para assim formar uma nova realidade, a sobre-realidade. Para os surrealistas, a única função social que a arte deveria ter não era de copiar a realidade, sim a de libertar o homem da repressão, da razão. Inclusive, os surrealistas, eles refletiam os horrores da guerra numa catarse, né? Enquanto que outras obras que a gente vai ver, outros movimentos, eles como o expressionismo, que mergulhava na dor da guerra e expressava todo esse sentimento, o surrealista ele não queria fazer isso, ele queria justamente fazer o contrário, uma catarse e mostrar um mundo onde você pudesse viver, entendeu? Um mundo de sonhos, um mundo de coisas onde tudo seria possível, tá? Alguns artistas, tá? Os principais artistas são, primeiro, Max Ernst. Em suas telas de cores brilhantes, ele fez associação entre elementos absurdos, elementos monstruosos e fantásticos. Essa tela que vocês estão vendo aí, você vê o triunfo do surrealismo, é o nome da tela, e você vê um ser fantástico e estranho, grotesco em relação às formas humanas, e com aparência bizarra, mas ao mesmo tempo você vê que ele é feliz em si mesmo. Então ele está vibrando de felicidade. Salvador Dalí, um dos mais famosos, ele começou no dadaísmo, a gente vai ver o dadaísmo depois. Ele se inspirou totalmente na psicanálise de Freud e criou realidades paralelas. Então você sempre vai ver as telas de Salvador Dalí com o local, um ambiente bem inóspito, parece um outro planeta, sabe? Como se você tivesse catado isso lá na sua mente, certo? Ele misturava isso com imagens oníricas, né? Quando você ouviu essa palavra onírica, gente, é de sonho, tá? Tem a ver com sonhos e isso vai aparecer muito em textos sobre surrealismo, tá? Então não se esqueça, anota isso aí. E imagens excêntricas, né? Que expressam profundas emoções humanas. Essa tela que você está vendo aí é a Metamorfose de Narciso, né? Narciso é um personagem da mitologia grega que se apaixona por ele mesmo, né? Pelo próprio reflexo no lago, e ele acaba ficando assim tanto tempo que ele se transforma numa flor, que é a flor de Narciso. E se você olhar aqui nesse lado, você tem Narciso, né? Olhando para si mesmo aqui no reflexo da água. Tem aqui a perna dele, o braço e tal, e a cabeça. E aqui do lado ele já metamorfoseado. Então a perna dele se transforma na mão com o polegar. Aí você tem aqui, esse braço é o dedo, tá? E aqui a cabeça ele se transforma num local onde nasce a flor, é uma mão segurando a flor. E você observa que todo o ambiente, ele parece um ambiente que não existe, né? Um ambiente de como é que eu posso dizer? Um ambiente inóspito, né? De um outro lugar, de um outro ambiente. E já vou indicar 2 filmes para vocês assistirem, que eu espero que vocês gostem, tá? Que usa muito essa ideia da imagem de sonhos, que vai dar muito gás para vocês, tá? Juan Miró. Juan Miró, ele pintou sem qualquer tipo de censura e ele se inspirou muito na arte naif, que é uma arte que busca o primitivismo, né? A coisa da infância mesmo. Então, ele usava cores fortes, geralmente cores primárias, que são associadas à infância, são as primeiras cores que as crianças aprendem, que é o vermelho, o azul e o amarelo, tá? E o verde também, que em outros sistemas de cores o verde é uma cor primária. Ele não tinha essa coisa de se justificar aquilo que ele estava fazendo. Ele apresentava a cor pura em sua simples percepção
e buscava referências no desenho infantil com toda a sua liberdade de gestos, formas inventadas e caráter lúdico, tá? Então ele era um surrealista mais puxado para o primitivismo. Você tem o meu favorito, que é René Magritte, que tem a fusão consciente da realidade em ficção, extrapolando todos os limites do mundo dos sonhos, mais uma vez a palavra onírico aí. Ele desafia o observador a questionar os pontos de vista marcados, né, pela rotina. Então, para de ser de rotina e vamos tentar questionar essas coisas, tá? Ele usa também alguns elementos que se repetem nas obras dele, como a maçã verde, ele usa em várias pinturas, um homem usando um chapéu coco e o peixe, tá? E aí, fora do contexto, elas acabam gerando desconforto e acaba fazendo com que você questione um pouco as coisas. Por exemplo, essa maçã gigantesca aqui numa sala, o nome dessa tela é sala de audição. Sabe quando você vai fazer uma entrevista para alguma coisa ou passar por alguma situação que você nunca passou antes, como apresentar um trabalho, você é muito tímido e você tem que apresentar um trabalho diante de uma turma inteira, ou fazer um discurso para uma galera, ou se apresentar pela primeira vez num grupo de dança, de teatro, que dá aquele nervoso, sabe? E você se sente totalmente deslocado. Ou quando você é uma pessoa muito diferente, de cabelo roxo, que você vai para uma reunião de família onde todo mundo é crente e todo mundo é tradicional. Então, que você se sente extremamente deslocado, como se você fosse uma maçã gigante tomando toda a conta dessa sala. Então, ele tem essas ideias novas, né, para fazer você questionar algumas coisas, tá? André Breton é o mais importante porque ele é o líder desse movimento, foi ele quem criou o Manifesto Surrealista. Ele utiliza muito humor sombrio, amor à vida, e ele usa a arte como um escape para a realidade e o surrealismo como uma libertação. Então, ele mescla elementos, tá? Então, por exemplo, aqui, ele desenha um pôr do sol e, ao mesmo tempo, ele cria duas cascas como se fosse um ovo, tá? Se quebrando. Então, ele coloca o sol como uma gema, então você tem essa mescla de duas imagens ao mesmo tempo. O rio aqui que você vê, né? Um lago, a parte do mar, né? É como se fosse a clara, né, que escorreu e tudo mais. Aqui você tem, nessa outra tela, você tem elefantes à beira de um lago, numa paisagem inóspita de algum deserto africano, provavelmente. E no lugar da tromba do elefante, ele coloca um instrumento musical que se chama trompa. Será que foi coincidência? E você tem aqui alguns animais que tem, por exemplo, esse veado, que o chifre dele é uma lira, uma harpa. E você vê alguns instrumentos escondidos também aqui no meio do matagal, tá? Então, eu tenho algumas atividades para vocês fazerem lá na plataforma. Façam, e eu quero indicar para vocês dois filmes, não é obrigatório assistir, é só se vocês quiserem, né? O primeiro filme que eu indico para vocês é A Origem, tá? Com Leonardo DiCaprio. Esse filme é genial, é muito interessante, é muito legal, é uma ficção muito legal em que eles roubam segredos ou colocam ideias na cabeça de outras pessoas através do sonho. Então, eles fazem a pessoa dormir e eles têm uma máquina, um dispositivo que coloca eles dentro do sonho da pessoa. E é muito interessante a forma como eles veem essa ideia dos sonhos e como eles constroem esses locais. Fica a dica. O outro filme é um pouco mais antigo, ele é com Jennifer Lopez e se chama A Cela. E acontece da seguinte maneira: é um grupo de pessoas que estão fazendo um experimento que é entrar na mente da outra pessoa, no inconsciente dela, e explorar, conhecer. Então, eles usam isso como uma terapia para pessoas que têm dificuldade de fala, pessoas que estão em coma, para descobrir, tentar trazer essa pessoa a acordar, sabe? Só que acontece o seguinte: tem um cara que ele é um serial killer, tá? E que ele sequestra mulheres e o tesão desse cara é afogar essas mulheres num tanque, né? Ele coloca essas mulheres dentro de um tanque e esse tanque vai enchendo de água durante um determinado tempo e ele gosta de ver isso. Então ele é um psicopata. Só que acontece que ele morre, ele morre não, ele tem um ataque, um aneurisma, sei lá, e ele entra em coma. E o pessoal encontra ele assim, né, a polícia e tudo mais, ele em coma, só que eles não acham onde está essa última mulher que ele sequestrou. E eles precisam encontrar eles, então contrata essas pessoas, uma dessas pessoas é a Jennifer Lopez, que ela precisa entrar na mente
doentia, no imagina você entrar no inconsciente de uma pessoa completamente doente para tentar descobrir onde foi que ele escondeu essa mulher e tentar encontrá-la com vida. Esse filme tem uma fotografia interessantíssima e a forma como ele cria as imagens do inconsciente, minha gente, é muito bom. Então, esses dois filmes, A Origem com Leonardo DiCaprio e A Cela com Jennifer Lopez. Assistam, vocês vão gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.